E aí pessoal, beleza? Eu sou o Peixeiro Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. O exercício de hoje é um exercício que envolve tanto transformação de estrela delta entre resistências, como transformação de fontes. Aquele modelo de fonte de corrente em paralelo com resistência ou fonte de tensão em série com resistência. Então vamos ter que usar os dois tipos de transformação. O objetivo desse exercício é reduzir a apenas uma malha todo esse circuito aqui e encontrar qual é a tensão Vx sobre essa resistência Rx aqui. Pela dimensão do circuito, eu vou dividir ele em algumas etapas. Eu vou trabalhar com esse primeiro pedaço aqui de cima primeiro, separadamente. Depois vou trabalhar com esse aqui. E depois vou integrar essas duas partes simplificadas a essa última partezinha aqui de baixo. E aí a gente termina de resolver o exercício. Então vamos analisar primeiro essa parte aqui de cima. Como é que vai ficar? Bem, logo de cara a gente pode ver aqui o modelo em Y, as resistências em Y, e esse modelo não permite que a gente simplifique essas resistências aqui. Então provavelmente a gente tem que fazer uma transformação desse Y em um delta. Transformando esse delta, se vocês perceberem, aqui a gente vai ter um paralelo entre essa resistência e essas outras duas, um paralelo entre essa resistência e essas outras duas, e depois a gente vê como a gente pode simplificar mais o nosso circuito. Bom, o modelo que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma resistência RA aqui, outra resistência RB, outra resistência RC, que a gente precisa determinar. E aqui dentro tem a resistência, outra resistência e outra resistência. Todas elas de 2 ohms. Vocês lembram, isso é uma transformação Y delta. E a transformação Y delta se dá da seguinte maneira, que a resistência em delta vai ser produto 2 a 2 das resistências em Y pela resistência em Y oposta a esta resistência em delta. Então como é que vai ficar, por exemplo, para RA? RA vai ser produto 2 a 2, então vai ser 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. Tudo isso dividido pela resistência oposta a RA, que também é 2. Isso aqui vai dar 12 sobre 2, que dá 6. Então, nossa resistência RA é igual a 6 ohms. Como todas as resistências são iguais, então, obviamente, RB também será 6 ohms. E RC também será 6 ohms. Então, a gente já pode apagar esse equivalente aqui do meio, que é o nosso modelo em Y. E vai sobrar para a gente só o modelo em delta. Aqui a gente vai ter 6, 6 e 6. Se vocês observarem direitinho, aqui a gente tem uma associação em série de duas resistências, de 1 ohm. Então o equivalente vai ser uma resistência única de 2 ohms. Aqui, da mesma forma. Então agora a gente tem um paralelo entre uma resistência de 2 ohms e uma resistência de 6 ohms, e outro paralelo entre uma resistência de 2 ohms e outra de 6 ohms. O paralelo será 2 vezes 6 sobre 2 mais 6. Isso vai dar para a gente 12 sobre 8. Simplificando, 1,5 ohm. Então, essa resistência em paralelo aqui vai dar 1,5 ohm. Então, a gente vai ter aqui 1,5. Aqui, a mesma associação. Então, a gente vai ter também 1,5. E aqui continua, a gente continua com a nossa resistência de 6 ohms. E aqui embaixo a gente tem 2 ohms. E essa fonte dependente de tensão, 3Vx. Bom, aqui já entra a nossa primeira transformação de fonte. Lembra que quando a gente tem uma fonte em série com a resistência, isso pode virar uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência. Aqui R, aqui também R, V e I.
E a conversão se dá por meio da lei de Ohm mesmo. Então a gente tem essa fonte de tensão, mesmo que ela seja dependente, a gente pode fazer a transformação. Qual vai ser a corrente equivalente? A gente tem 3Vx é igual a 2 vezes I. Então a fonte de corrente dependente vai ser 1,5 Vx. Detalhe, essa fonte de corrente continua sendo dependente. E a resistência continua sendo 2 ohms. Então, esse modelo aqui vai ficar aqui a resistência de 2 ohms e a polaridade da fonte de corrente vai ser para a direita. Sempre tem que ir do menos para o mais. E aqui vai ser 1,5 Vx. Vamos olhar aqui em cima. Não tem nada que impede essas duas resistências de se associarem em série. Então a gente tem 1,5 mais 1,5. Vai dar um equivalente para a gente de 3 ohms. Então a gente vai ter 3 ohms aqui em cima. 6 com 2, já fizemos ali em cima, dá 1,5. Então vamos ter outra resistência aqui de 1,5 ohms. Isso em paralelo com a fonte de corrente dependente de 1,5 Vx. Paralelo entre 3 e 1,5 vai ser 3 vezes 1,5 sobre 3 mais 1,5. 4,5 sobre 4,5. Isso dá uma resistência de 1 ohm. Então, todo aquele circuito vira simplesmente uma resistência de 1 ohm em paralelo com a fonte dependente de corrente de 1,5 Vx. Vamos guardar este modelo para depois inserir lá em cima. Vamos pegar agora a segunda parte do circuito. Vamos pegar esse trecho todo aqui. Aqui de cara, vamos logo associar essas duas resistências em série. Então a gente vai ter 1 mais 1, a gente vai ter uma resistência de 2 ohms. E aqui temos mais uma associação em Y. Então a gente pode transformar isso aqui para delta. Temos aqui RA, RB, RC. Quem vai ser RA? RA vai ser a combinação 2A2, então vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 2 vezes 2. Tudo isso dividido por a resistência oposta à resistência RA. Essa é a resistência de 2 ohms aqui. Isso vai dar pra gente 2 mais 2 mais 4 sobre 2. Dá 8 sobre 2, que é 4 ohms. Então nossa resistência RA é igual a 4 ohms. Vamos calcular agora RB. Combinação 2A2, 2 mais 2 mais 4. Já calculamos aqui em cima. E a resistência oposta, RB, é também 2 ohms. Então a resistência RB vai ser 4 ohms. E RC, combinação 2A2, 2 mais 2 mais 4, dá 8. E a resistência oposta, RC, agora é 1 ohm. Então nossa resistência RC é de 8 ohms. Podemos agora sumir com esse modelo em Y. Bom, agora que a gente já sumiu com Y, vamos ver o que tem para a gente simplificar. A gente tem 2 em paralelo com 4 aqui, que é a resistência RA, 2 em paralelo com 4 também, que é a resistência RB, e a RC ficou só em paralelo com essa fonte de corrente aqui. Repare que este ponto é esse mesmo ponto, este ponto é o mesmo ponto daqui. Então, RC está em paralelo com 2 A. Então, vamos fazer esse paralelo aqui. RA em paralelo com 2 ohms. Vai ser 4 em paralelo com 2. 4 vezes 2, 4 mais 2. Vamos ter 8 sextos. Simplificando, 4 terços. Ohm. Então aqui a gente vai ter uma resistência de 4 terços ohm. RB em paralelo com 2 também, 4 terços ohm. Então
Vamos sumir com esses paralelos aqui. Vai ficar assim. Essa fonte de corrente para baixo. Continua aqui 2 amperes. A gente vai ter essa resistência aqui, que deu 4/3. Essa resistência RC aqui, continua aqui, 8 ohms. E essa outra resistência aqui em paralelo, 4/3. Repare que eu tentei manter um pouco como ia ficar o desenho, para vocês não se confundirem na hora que eu associar as resistências e deixá-las do jeito que vai ficar mais bonitinho. Aqui, 4/3 está em série com esses outros 4/3, então a gente pode somar. Então, vai dar uma resistência equivalente de 8/3. 2 amperes. Já vou colocar aqui retinho agora, 8 ohms. E de novo, este ponto é o mesmo ponto deste aqui. Então, essa resistência equivalente vai ficar em paralelo com 8 ohms. Vou colocar de novo aqui, esse paralelo, que dá 8/3. Bom, agora essas duas resistências de 8 e 8/3 também estão em paralelo. Vamos fazer essa associação, vai ficar 8 em paralelo com 8/3 vai ser igual a 8 vezes 8/3 dividido por 8 mais 8/3. 64/3 sobre 24 mais 8 sobre 3. Corta esse 3 com esse 3 daqui. Nosso paralelo vai ser 64 sobre 32. Que dá pra gente 2 ohms. Esse paralelo todo aqui vai dar pra gente 2 ohms. O nosso circuitinho final ficou uma fonte de corrente de 2 amperes, paralelo a resistência de 2 ohms. Novamente, vamos guardar esse circuitinho aqui para a gente poder integrar lá em cima no nosso circuitão. Pronto, agora que a gente já reduziu os dois circuitos, vamos simplesmente integrá-los aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Aqui a gente vai ter nossa resistência, vou colocar ela aqui embaixo, de 1 ohm, em paralelo a essa fonte de corrente de 1,5 Vx. E aqui na direita a gente vai ter nossa intocada fonte de 2 amperes em paralelo com nossa resistência de 2 ohms. Vamos continuar nossa simplificação. A gente tem aqui 1 em paralelo com 1, 1 paralelo com 1, vai dar meio, porque são resistências de mesmo valor, e 2 em paralelo com 1. Tá, 2 vezes 1 sobre 2 mais 1, dá pra gente 2/3 ohm. Então vamos sumir com essas resistências aqui. Beleza, já estamos perto de deixar o nosso circuito com apenas uma malha. Se a gente ver aqui nesse pedacinho, a gente tem um modelo de fonte de corrente em paralelo com a resistência. Então a gente pode transformar isso para uma fonte de tensão e em série com a resistência. Como é que vai ficar? A tensão vai ser a resistência vezes o valor da corrente. Então, nossa fonte de tensão vai ter que ser de 4/3 volts. Ela vai ser uma fonte independente. Como é que vai ficar esse modelo? Como a corrente está para baixo, nossa fonte de tensão vai ter que estar também o menos para cima e o mais para baixo. Então vamos substituir isso aqui dentro. Este modelo aqui tem que virar esse modelo aqui. Como é que a gente vai integrar isso? Estes pontos tem que ser este e este ponto. Então vamos substituir tudo isso aqui por esse pedacinho aqui.
Beleza, substituindo nosso modelo, vamos ver como é que a gente pode reduzir mais. Aqui a gente tem esse mesmo modelo, fonte de corrente em paralelo com a resistência. Se a direção da corrente está para a direita, vai ter que ser menos aqui e mais aqui na nossa fonte de tensão. E de quanto que vai ser essa fonte de tensão? Vamos descobrir. A tensão vai ser 0,5, que é essa resistência, vezes 1,5 Vx, que é o valor da nossa corrente. Então, nossa fonte de tensão dependente vai ter que ser 0,75 Vx. E a gente tem que encaixar esse modelo entre este ponto e este ponto. Então, vai ficar uma resistência de 0,5 aqui, em série com a fonte de tensão dependente de 0,75 Vx. Nesse sentido aqui. Então a gente pode acoplar isso aqui. Antes da gente mexer com o lado esquerdo, vamos associar primeiro as resistências aqui, elas estão em série, e também essas fontes de tensão que também estão em série. A gente vai ter, primeiro com as resistências, 0,5 mais 0,5 dá 1, mais 2 terços ohm, então a gente vai ter 1 mais 2 terços. Nossa resistência vai ser de 5 terços ohm. Quanto às fontes, a gente tem uma fonte nessa polaridade, outra fonte também nessa mesma polaridade, nessa mesma direção. Então elas vão se somar. A gente vai ter 0,75 Vx, ou 3/4, tanto faz, mais 4 terços. Isso vai dar para a gente 3 Vx sobre 4, mais 4 terços, que vai dar para a gente 9 Vx sobre 12, mais 16. Esse é o nosso valor de tensão equivalente depois de a gente fazer a soma dessas duas fontes de tensão. Então vamos substituir todo esse modelo aqui por uma resistente de 5 terços em série com uma fonte de tensão de 9 Vx mais 16 sobre 12. Detalhe, repare que o valor dessa fonte de tensão é dependente de Vx, então será uma fonte dependente. Fazendo a substituição, a gente vai ter polaridade continua para baixo, o valor dela vai ser 9 Vx mais 16 sobre 12 volts. Aí do lado direito, a gente tem aqui uma associação em série de resistência com fonte de tensão. Então a gente pode transformar para uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência. De quanto que vai ser essa corrente? 9 Vx mais 16 sobre 12 é igual a I vezes 5 terços. Isso aqui é a mesma coisa que 20 sobre 12. Cortando esse 12 com esse 12, a gente vai ter que ir igual a 9 Vx mais 16 sobre 20 amperes. Vamos substituir isso aqui neste modelo aqui. A fonte de corrente continuará sendo dependente. Vamos aqui nessa resistência em paralelo, ela não muda, 5 terços. Agora nossa fonte de corrente para baixo e dependente de 9 Vx mais 16 sobre 20 amperes. Beleza, ainda não acabamos. Vamos mexer com o lado esquerdo agora. Fonte de tensão em série com resistência. Então a gente vai ter uma corrente de nossa corrente vai ser o próprio V fonte, com a polaridade voltada para cima. Então vamos substituir isso aqui também. Detalhe, por que eu não envolvi essa resistência com a tensão Vx aqui? Porque sempre que a gente tiver algo dependente, se a gente mexer com a nossa referência, a gente vai esculhambar com toda a questão. Então, sempre deixe a sua referência fixa, nunca mude ela. Então a gente não mexeu com essa resistência de 2 ohms aqui,
E agora eu tenho certeza que Vx está aqui em cima, sem problema algum. Então vamos associar essas fontes de corrente, vamos associar essas duas resistências aqui e chegar numa única malha, como a gente queria no começo. Se a gente analisar primeiro as fontes de corrente, a gente tem uma fonte de corrente para baixo e outra para cima. O equivalente total vai ser uma menos a outra, depende de onde a gente quiser colocar a nossa referência. Se eu quiser colocar a fonte de corrente dependente aqui no lado direito para baixo, então vai ser esse valor de corrente menos esse. Se eu quiser colocar minha fonte de corrente desse lado, vai ser esse valor menos esse. Por questões práticas, eu vou simplesmente colocar o valor dessa fonte de corrente aqui nessa fonte dependente. Como uma está para baixo e a outra está para cima, fazer uma mera subtração entre as duas. Então essa fonte de corrente toda aqui, com o valor V fonte, ela pode vir aqui subtraída. Detalhe, se for 5 amperes, a gente ia subtrair 5 amperes. Então é só o valor da fonte mesmo que a gente opera os valores. Agora vamos brincar com as resistências. A gente tem 1 em paralelo com 5 terços. Então a gente vai ter 1 vezes 5 terços sobre 1 mais 5 terços. Isso dá 5 terços sobre 3 terços mais 5 terços. Corta 3 com 3. 5 oitavos. Bom, então vamos fazer essa substituição também. E agora, para a gente finalizar, para encontrar uma única malha, vamos transformar esse equivalente dessa resistência de 5 oitavos com essa fonte de corrente em uma associação de resistência em série com fonte de tensão. Como que vai ficar? Nossa tensão vai ser de 5 oitavos vezes 9Vx mais 16 sobre 20 menos V fonte, vai ficar 5 sobre 160, que multiplica 9Vx mais 16 menos 20 V fonte. Vou deixar esse valor assim para não atrapalhar nossas contas. Deixa feião assim mesmo, não tem problema não. Depois a gente ajeita. Então vai ficar essa resistência em paralelo. Vai ficar aqui em série. 5 oitavos. Independe se eu colocar ela aqui em cima ou aqui embaixo. E o nosso valor de fonte de tensão continuará dependente. E a polaridade menos mais com esse valor aqui. Pronto, alcançamos nossa única malha. Primeiro objetivo da questão está completo. A única coisa que falta agora é a gente determinar o valor de Vx. Então vamos escrever a equação dessa malha aqui. A gente vai ter 2i mais 5 oitavos i. Isso vai ser igual a 5 sobre 160, 9Vx mais 16 menos 20 Vf. Se a gente juntar essas duas frações, a gente vai ter 8, que multiplica 21i. Isso é igual a 5 sobre 160, 9Vx mais 16 menos 20 Vf. Bom, a nossa variável de interesse é Vx. E a gente está com I e Vx. Então a gente precisa escrever essa corrente em função de Vx. Se a gente analisar bem, nesse sentido que eu coloquei aqui, a resistência estaria no sentido de geração, certo? E resistência só pode absorver potência. Dessa forma, o valor de Vx, então, ele vai ser o valor da resistência vezes a corrente. Só que seria a corrente no sentido de absorção. Então teria que ser menos I, que é o valor contrário dessa corrente que está circulando aqui. Dessa forma, o valor de I vai ser menos Vx sobre 2. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter 21 sobre 8 vezes menos Vx
sobre 2. Isso é igual a 5 sobre 160. Tudo isso aqui no parênteses. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter menos 21Vx sobre 16 igual a 5 sobre 160. Essa paradinha no parêntese mesmo. Vamos simplificar logo. Então a gente vai ter 1 aqui, 10 aqui. 5 sobre 10 a gente tem meio. Então por fim a gente vai ter menos 21Vx é igual a 1 sobre 2, 9Vx, mais 16, menos 20, VF. Passando isso para lá, multiplicando. Menos 42Vx igual a 9Vx, mais 16, menos 20, VF. Dessa forma, se a gente isolar Vx, a gente vai encontrar que Vx é igual a 20 VF menos 16 sobre 51 volts. Então aqui a gente finaliza a nossa questão. Já encontramos uma única malha, encontramos o valor de Vx em função de Vfonte. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, o valor que Vx assumiria caso Vfonte fosse igual a 1 volt, a gente teria que Vx ser 20 menos 16 sobre 51, 4 sobre 51, o valor de Vfonte seria 0,078 volts. Bem baixinho, mas para um valor pequeno de tensão. Agora, se a gente elevasse esse valor de tensão para, por exemplo, 10 volts, Vx seria 200 menos 16 sobre 51. Agora, claramente, vai ter um valor mais expressivo, da ordem de volts mesmo. Então, a gente vai ter 3,6 volts. Então, esse é o conceito de tensão dependente, corrente dependente. Ela sempre depende de um valor de uma fonte independente que está no seu circuito. Bom, galera, aqui a gente termina mais um exercício. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido também. Qualquer dúvida, mande para a gente no nosso e-mail ou deixe aí nos comentários. Um abraço e até mais.